Graça e paz a todos que nos ouvem através deste canal Vida pela Palavra de Deus. Um canal que tem o objetivo de levar até você a palavra. E nesta oportunidade nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo expositivo de Romanos. Eu acredito que os ouvintes estão observando que hoje está um pouco diferente, né? Eu tive muita dificuldade, eu acredito que vocês perceberam que na semana passada não foi lançado o vídeo. E hoje nós estamos aqui trazendo a vocês a continuidade deste estudo. As dificuldades foram muito grandes, de ordem espirituais, mas o Senhor nos deu graça. E esta manhã eu orava, eu buscava uma forma de explicar esta doutrina que Paulo ele coloca. É uma das partes das Escrituras com uma grande complexidade de entendimento, porque trata-se do pecado do homem. Trata-se daquilo que está na nossa natureza. Nós não gostamos, nós nos sentimos mal quando nós olhamos para a palavra e nós, como homens, pecadores, né, estamos inseridos aqui. E o Espírito Santo nos cobra mudanças. O Espírito Santo nos impulsiona através do entendimento da palavra que nós temos que mudar nossas atitudes, mudar a nossa maneira de ser, porque o Evangelho nos leva a estas verdades. Então, nesta manhã, o Espírito Santo colocou ao meu coração uma maneira de expor a vocês de uma forma que haja um entendimento com maior proveito a respeito destes versículos que nós vamos estar analisando. E hoje nós vamos ver então o versículo 24 e o versículo 25 de Romanos capítulo 1. É muito importante também eu deixar aqui para você sobre a importância de você rever os outros encontros, em especial a parte 7, que nós colocamos aqui a explicação de como que desenvolve a depravação no coração do homem. E nós entendemos que todos estão debaixo do pecado, mas a questão da depravação, que é o homem estar mergulhado no pecado, ela é um processo. E nós entendemos que este processo ele começa quando os homens detêm a verdade, quando os homens não explicam a verdade na sua totalidade. E isto desencadeia, leva o homem a não adorar a Deus como Deus, leva o homem a não agradecer a Deus, ok? Leva o homem a ter pensamentos fúteis em relação a Deus. E isto leva à obscuridade do coração. E a obscuridade do coração leva à loucura. E esta loucura é quando o homem ele diz que é sábio, mas na verdade ele é louco. E quando o homem adora mais a criação do que o Criador. Então é muito importante que você reveja o encontro 7º, ou a explicação dos versículos anteriores a esses que nós vamos estar meditando nesta oportunidade. Também o encontro de número 5. Ele é importante porque nós explicamos ali o significado da palavra justiça de Deus. E aqui nós vamos dentro da doutrina explicada por Paulo, a primeira vez que nós vamos ter o impacto desta justiça de Deus de uma maneira prática na vida do homem. Então é muito importante, faça isso, reveja a aula 5, reveja a aula 7, reveja todas as outras, que será de muita valia para a tua vida espiritual. Vamos então estar lendo
o versículo 24 e o versículo 25 de Romanos. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. É muito interessante nós observarmos aqui nestes versículos que acontece 3 vezes neste capítulo o ato de Deus entregar o homem, ou o ato de Deus abandonar o homem. Observem que o versículo de número 26 fala que Deus os abandonou. Também o versículo de número 28 está escrito que Deus os entregou. Então veja, aqui é o primeiro impacto que esta verdade da justiça de Deus, ela acontece de uma forma prática na vida do homem. E o versículo está escrito assim: pelo que também Deus os entregou. Na Bíblia, na Nova Versão Internacional, está escrito: por isso Deus os entregou. E aqui é muito importante nós entendermos esta expressão, por isso. Por isso, o quê? O que levou Deus a tomar esta atitude em relação ao homem? E o que aconteceu foi o que Paulo expôs nos versículos anteriores, do versículo 18 ao versículo 23, aonde os homens conheceram Deus através da natureza, através das coisas visíveis que tinham o objetivo de mostrar as coisas invisíveis de Deus, o seu poder eterno e a sua divindade. Mesmo assim, os homens não quiseram, os homens eles deteram, os homens eles suprimiram esta verdade. E acontecendo isso, então houve o desencadeamento de coisas como não adorar, como não glorificar, e então chegou a obscuridade do coração. E nesta obscuridade, então o homem, ele mergulhou nas mais perversas atitudes que desagradam a Deus. E aqui então chega o primeiro ato de justiça de Deus. Porém, é muito interessante observarmos que a justiça de Deus, ela não refere-se a um ato de Deus julgar o homem, mas é Deus julgando o pecado que está no homem. E então aqui Deus os entregou. Mas Deus os entregou o quê? O texto nos diz que Deus entregou as concupiscências do seu coração. Olha, que este ato de Deus entregar as concupiscências do coração, ou Deus deixou que o homem ele fosse guiado, que ele levasse a sua vida segundo os seus próprios desejos. Porque as suas concupiscências são as suas vontades. Ou seja, Deus deixou que o homem seguisse a sua vida com os seus próprios desejos. Aqui acontece algo muito ruim. Por quê? Porque o homem natural, o homem na sua essência, ele não consegue ter atos que adorem a Deus. Ou seja, o homem, quando ele é deixado
seguir os desejos do seu coração, ele não busca a Deus. Olha o que Paulo escreveu, o capítulo de número 3 de Romanos, do versículo de número 10 em diante. Ele diz assim, olha, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Olha o versículo 11, não há ninguém que entenda, e não há ninguém que busque a Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo a referência profética e está trazendo para a realidade e dizendo assim, que quando o homem ele está no seu estado natural, ele não busca a Deus. Então aqui, este primeiro juízo de Deus foi deixar o homem seguir os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. E aqui uma sequência de uma leitura deste capítulo 3 de Romanos, nós vamos entender que quando o homem segue os seus desejos ou as suas vontades, a tendência é somente a depravação, os atos mais perversos que se possa imaginar. Porém, Deus também o entregou à imundícia. E isso daqui é muito interessante, que nós temos aqui na nossa nova versão internacional, esta palavra imundícia está escrito, Deus, ele entregou-nos para a degradação, ou seja, a degradação do corpo, ou seja, os atos pecaminosos do homem levaria à imundícia ou à degradação, o definhamento do corpo, o definhamento da alma, dos sentimentos, daquilo que foi criado para ser bênção, daquilo que Deus criou com tanto carinho, com tanto prazer, para que o homem tivesse vida, mas porque ele não quis, ou não quis se render à verdade da palavra, então Deus entrega a eles aos desejos do seu coração, e esses desejos do coração levam o homem a caminhos que levam ao definhamento da alma e do corpo. Agora observem que o apóstolo Paulo aqui, ele nos retoma o que ele ensinou do versículo 18 ao versículo 21. E ele diz no versículo 25 que mudaram, ou seja, pois mudaram, ou seja, Paulo aqui ele está reforçando esta verdade, que esta entrega, ela aconteceu. Por quê? Porque o homem mudou a verdade de Deus em mentira. Então veja que a lição que nós aprendemos aqui, que o Espírito Santo falou no meu coração de uma forma muito forte. Eu senti o impacto e eu senti o peso
porém com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, nós vamos aqui estar explicando esta palavra, e eu tenho certeza absoluta que Deus trabalha nos nossos corações e nos dá o entendimento destas verdades. Agora veja bem, Paulo ele também diz que além do homem mudar a verdade de Deus em mentira, ele diz também que honraram mais a criatura do que o Criador. E esta verdade, ela é uma verdade que tem um impacto muito real nos dias em que nós estamos vivendo. E esta verdade de que o homem honra mais a criatura do que o Criador está no fato do homem temer mais o homem do que a Deus. Um exemplo muito claro disso é quando nós cometemos um erro, quando cometemos algo que não queremos que as pessoas que estão na nossa volta saibam. Por exemplo, uma traição ao cônjuge, um ato vergonhoso diante da família. Nos preocupamos em esconder das pessoas, nos preocupamos em esconder daquelas pessoas que fazem parte do nosso ciclo de amizade ou familiar. Porém, não nos preocupamos em não praticar estes atos. Por quê? Porque o nosso Deus, ele tem um olhar como de chamas de fogo e ele vê todas essas coisas. Então observem que esta atitude, ela é uma atitude que está presente muitas das vezes em nossas vidas, mas que nesta oportunidade o Espírito Santo possa nos dar graça e que venha nos fazer entender que o que precisamos é nos preocupar em não praticar o pecado. Por quê? Porque Deus vê. E não em esconder das pessoas que fazem parte do nosso ciclo de amizades ou parentes. Então esta é a grande verdade que Paulo ele coloca aqui. Ele diz assim que honraram mais a criatura do que o Criador. Em seguida ele coloca também que essas pessoas serviram mais a criatura do que o Criador. Observem que Paulo fecha essa questão, ele não deixa nada que venha levar o homem a entender que Deus entregou o homem porque ele é injusto ou porque ele é mau. Não, mas o homem foi o responsável por esta entrega. O homem que não quis ouvir, não quis entender e não quis viver a verdade que está na palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor está fazendo uma obra muito grande nas nossas vidas. O entendimento destas verdades nos leva por caminhos de alegria, né? Talvez você está aí pensando, que palavra dura, né? Que palavra difícil. Para mim é difícil explicar isto. Para mim é difícil entender isto. Mas eu confesso a vocês que eu compreendo que este é o verdadeiro Evangelho. Lembra que Paulo disse que ele recebeu o Evangelho de Deus, que este Evangelho estava antes da eternidade, já existia, e agora ele vem expor para nós esta verdade, que homens têm detido a verdade, que homens têm amado mais a criatura, homens têm honrado mais a criatura, e homens têm servido mais a criatura do que o Criador. Mas que o Senhor transforme as nossas vidas,
nos dê o entendimento destas verdades. E então ele conclui o versículo 25 dizendo que o Criador é bendito. Quando ele é bendito? Eternamente. E este versículo, oh aleluia, quando eu estava meditando nesta expressão, precisamos entender que o que precisa ser honrado, o que nós precisamos honrar, é o nosso Criador, porque Ele é eterno. Eternidade significa que nunca vai passar, sempre existiu e sempre existirá. O nosso Criador é o eterno. E Ele é bendito. Olha, o versículo 25. O Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, que você possa compreender e mudar as suas atitudes, mudar o seu modo de ser em relação ao pecado. Quando você tiver a oportunidade de pecar, lembre-se destas palavras. Lembre-se que você ouviu a verdade e que a verdade é esta, que nós precisamos nos render da palavra de Cristo. E a partir deste entendimento, o Senhor gera em nossos corações a vida que precisamos. Então, amados e queridos ouvintes, fique com esta palavra, fique com esta reflexão, leia o livro de Romanos, nos acompanhe aqui pelo canal Vida pela Palavra de Deus. Nós vamos estar levando estas explicações, amém? E eu tenho certeza absoluta que até o final destas explicações, eu não sei até quando vai, porque eu tinha um plano para expor esta doutrina, mas o Senhor não permitiu. Mas eu acredito que o que o Senhor permitiu é que nós estivéssemos conversando com vocês desta forma, nesta oportunidade. E o Senhor sabe de todas as coisas, o que eu preciso, o que você precisa. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esta oportunidade, por poder, Senhor, colocar a Tua palavra, Senhor, diante dos ouvintes. Agora, Papaizinho amado, envia o Teu Espírito Santo e nos dá condições de entendermos que precisamos nos rendermos à verdade da Tua palavra, porque é a Tua palavra que nos traz vida, que nos leva para o céu, que nos garante a eternidade que o Senhor prometeu. Então, Senhor, não deixe que eu venha suprimir a verdade, não deixe que eu venha deixar de falar o que precisa ser falado e falar o que não precisa ser falado. Me dai graça, Senhor, eu preciso da Tua ajuda para concluir este trabalho que o Senhor colocar em meu coração. Eu te peço também em favor de cada ouvinte, que o Senhor venha nos abençoar a cada dia. Muito obrigado, Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Você está no canal Vida pela Palavra de Deus. Tenho uma alegria muito grande de poder compartilhar com você a palavra do Senhor.